Olá, tudo bem? Shabbat Shalom. Você deve estar aí se perguntando, onde está o Marcelo? O que está acontecendo? Que cenário que é esse? Cadê os convidados? Nessa semana estamos numa dinâmica diferente, final de ano, a vida da igreja muda, as pessoas começam a viajar, mas nós não podemos perder o nosso foco de estudarmos a lição, de estarmos na presença do Senhor, de conhecermos a sua palavra e principalmente de fazermos funcionar a nossa classe. Essa é a nossa classe, a classe Lição Cast. Eu não estou nem em Curitiba, eu estou em São Paulo, estou fazendo esse vídeo antecipadamente, ele será colocado no ar no exato momento que colocamos em todas as semanas, mas dessa vez sem aquele efeito interativo que está sempre à disposição, mas sem perder o que é mais importante. E o mais importante é estudar a palavra de Deus e fazer com que ela faça sentido na nossa vida e na nossa história. Nós continuamos estudando a lição desse trimestre, temas do Evangelho de João, mas estamos na lição de número 12, portanto já estamos muito próximo de virar para a próxima lição, e a lição é essa daqui, ó. O amor e a justiça de Deus. Eu gosto das lições por escrito porque eu posso pintar, eu posso fazer as minhas anotações, as minhas considerações, demarcar ali, dar destaque para os temas principais, para que isso possa ser gravado de uma forma mais incisiva, de uma forma mais proveitosa na minha mente, mas você pode fazer acesso a essas lições através da internet, no site CPB+, gratuitamente você tem acesso todos os dias à lição que você pode estudar com a gente e se preparar para a gente depois, no final de semana, de uma forma gostosa, de uma forma interativa, tratar desse tema e como é que as outras pessoas também se impressionaram com aquilo que estudamos. Inclusive, esse material também existe em aplicativo e você também pode baixar no seu celular e também gratuitamente acessar esses materiais. De qualquer forma, eu estou em São Paulo, mas a igreja continua lá, na Rua Arthur Loyola, número 70, e você é sempre o nosso convidado. A gente precisa fazer esse disclaimer, né? Fazer essa consideração de que você é sempre o nosso convidado para estar em uma classe de escola sabatina física. E se você não pode, essa é a nossa classe, a gente vai continuar estudando a Bíblia, porque isso é o que a gente pode fazer de mais proveitoso para a nossa vida, para a nossa história, para a vida da nossa família. Vamos orar para a gente começar a estudar a lição dessa semana, relembrar alguns pontos, fazer de uma forma assim, diferente daquilo que sempre fazemos, num formato diferente que sempre fazemos, mas com o principal, Jesus Cristo ao nosso lado, nos observando, cuidando de nós, iluminando o nosso caminho, a nossa história. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela vida, Senhor, obrigado pela saúde, pela proteção. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra em paz, em liberdade, para estudarmos aquilo que é de fato importante para a nossa história, que é a nossa vida contigo. Vem estar agora na nossa mente, no nosso coração, vem nos iluminar, Senhor, com a Tua presença, para entendermos através do que está escrito na Tua Palavra, nós entendermos não somente o momento que vivemos agora, mas toda a perspectiva que temos de eternidade. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E o tema dessa semana é a hora da glória, a cruz e a ressurreição. O clímax do Evangelho de João está na cruz e na ressurreição. Este é o grande momento daquilo que Jesus veio fazer nessa terra. Jesus ensinou muitas coisas, Jesus deu o exemplo de muitas coisas, mas o verdadeiro clímax daquilo que Jesus veio fazer nessa terra é o momento da sua morte e da sua ressurreição, porque é isso que dá fecho, é isso que dá sentido ao plano da salvação, e é isso que abre as portas da eternidade para mim e para você. Esses eventos não são apenas histórias, são a essência da nossa fé. A crucifixão é paradoxal, uma cena de vergonha para o mundo, mas um momento de entronização de Jesus como Salvador. Na mente humana, na mente humanista, na mente de uma pessoa mais racional, ela vai pensar assim: como pode? Como Jesus venceu no momento em que ele morreu? Mas é exatamente no momento em que Jesus se doa, no momento em que Jesus se entrega, no momento em que Jesus faz esse sacrifício completamente incompreensível até para nós, é neste momento que a história o entroniza como aquele que é capaz de sair do trono do universo e vir aqui se importar
com os seus filhos, com a sua criação. É Jesus neste momento que, se vestindo de serviço, se vestindo de alguém que serve, de um verdadeiro servo, e servo daqueles que o rejeitaram, inclusive, ele vem até aqui para mudar a história e abrir as portas da salvação para nós. Ao longo da semana, dessa semana que a gente está rememorando, né, nós refletimos sobre a entrega de Cristo e o impacto disso nas nossas vidas. Que possamos, portanto, através dessas histórias que vimos durante essa semana, né, buscar a glória de Deus, mesmo nos nossos desafios diários, reconhecendo que, assim como a cruz foi a hora da glória de Jesus, nossas lutas podem ser meio de glorificá-lo. E aí a gente pode virar um pouquinho a chave, né? A gente olha para o que Jesus fez, a gente entende que aquilo que Jesus fez, mesmo conta todo o sentido das coisas que acontecem nesse mundo, onde as pessoas estão procurando o tempo todo a sua glória pessoal, Jesus se esvazia da sua glória para, através deste ato sobrenatural, né, de servir, de se entregar, através desta disposição, né, de salvar os seus filhos, ser entronizado como o Rei do Universo. E nos convida a fazer a mesma coisa. Você quer ser grande? Seja servo. Você quer ser o primeiro? Seja o último. O reino de Deus é todo ao contrário, né? A gente não entende muito isso porque está fora das nossas caixinhas de realidade que nós vivemos, né? Na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, mesmo nas nossas relações sociais, ou, enfim, aonde nós estivermos e aonde estejam outros seres humanos, há um senso de disputa em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Mas Jesus diz assim: a glória está em servir o próximo. A glória está em servir o próximo. A glória está em servir o próximo. E como é que ele nos ensina isso? Ele mesmo fazendo este ato maravilhoso em nosso favor. E aí vem o primeiro grande diálogo nesta última semana, né? Você sabe que os primeiros 10 capítulos de João vai cobrir 3 anos e pouco da vida de Jesus, 3 anos e quase meio da vida de Jesus, e agora os últimos capítulos do Evangelho de João vão cobrir praticamente a última semana, né? Então a gente tem um arco de história grande nos primeiros 10 capítulos, e os últimos capítulos nós temos um arco de história muito curto, mas muito cheio de realidades e de significados, e é isso um pouco daquilo que a gente está vendo hoje. E aí a primeira coisa que a gente vê é esse desafio sobre o que é verdade, né? Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Isso está lá em João, capítulo 18, verso 38. Mas não esperou a resposta. Ele pergunta, mas ele não espera a resposta, né? Porque ele não queria a resposta. E Pilatos age como também muitos de nós agimos. A gente pergunta as coisas já com as nossas preconcepções, a gente pergunta as coisas já com a nossa conclusão sobre aquele tema já realizada, e portanto a gente não quer saber exatamente o que significa aquilo que a gente está perguntando. A gente quer que a resposta se amolde, né? Que a resposta encaixe nas nossas próprias perspectivas, porque nós somos assim. A gente tem este impulso, né, de vivermos as nossas próprias razões o tempo todo. A verdade estava diante dele. Olha o paradoxo. A verdade estava diante de Pilatos, e Pilatos está perguntando o que é a verdade. Mas preconceitos e pressões o cegaram. E a gente corre esse mesmo risco. Estarmos diante da verdade, estarmos diante da palavra de Deus e corrermos o risco de não percebermos que estamos diante dela, que estamos diante de Deus falando para nós, achando que é um livro comum, achando que são histórias apenas que estão sendo contadas ali, sem entender que estamos diante do Rei do Universo. Quantas vezes nos deixamos guiar por interesses pessoais ou pelo medo da opinião alheia? Jesus nos lembra que Ele é a verdade que liberta. Hoje, nós devemos escolher a voz de Cristo em meio ao ruído do mundo e permanecermos firmes nos princípios, mesmo quando isso exigir coragem, porque nós vivemos num mundo em que tudo agora é relativo, né? As verdades absolutas, elas são cada vez mais colocadas ao largo das realidades humanas, né? E isso é muito curioso, porque algumas coisas que são absolutas nós não temos como lutar contra elas, na verdade. Então, por exemplo, a lei da gravidade. Se você subir num prédio e pular da janela, a lei da gravidade inexoravelmente vai agir sobre você, e o resultado nós já sabemos qual que é. Se você decidir se colocar na frente de um carro em movimento,
a, a inércia, né? A lei da inércia vai fazer com que você seja jogado longe, né? Não sei nem se esse foi um bom exemplo, mas você entendeu o que eu quis dizer. Se o carro bater em você, você vai ser impulsionado para longe. Ou talvez a lei melhor que se aplicaria seria a lei da ação e reação. Você se coloca ali e o carro bate em você e te joga longe. Essas verdades, elas são fixas, né? Elas não são relativas, elas são absolutas. Mas quando nós partimos para as ideologias ou as questões de pensamento, as questões filosóficas, a gente vai se deparar agora com o pós-modernismo, né? E acho que nós já vivemos o pós-modernismo. As pessoas têm dificuldades com verdades absolutas. Se você falar, como está descrito na Bíblia, de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, artigo definido, né? Não é um caminho, não é uma verdade, não é o... Jesus, ele é exigente, né? Do ponto de vista de dizer que somente ele abre a porta da eternidade para, através dele, a porta da eternidade aberta para a chegada a Deus. Jesus, ele tem esta verdade, ele revela esta e muitas outras, né, estas verdades de forma fixa, e isso incomoda o ser humano. E aí, como Pilatos, nós corremos o risco de estarmos diante da verdade, de estarmos diante de Jesus, de estarmos diante da vida eterna, de estarmos diante de coisas eternas, de realidades eternas, e principalmente de circunstâncias que são as melhores para nós, e rejeitarmos todas essas verdades e rejeitarmos todas essas circunstâncias simplesmente porque queremos fazer valer as nossas próprias razões. E assim o exemplo de Pilatos, ele nos chama essa atenção para que a gente nos coloquemos no nosso lugar, percebamos quem nós somos, né? E assim possamos nos diminuir um pouquinho, né? Baixar um pouquinho a bola, pensar um pouquinho dentro da nossa caixinha e entender efetivamente o que está acontecendo, refletirmos sobre o que está sendo proposto, e é isso que Deus fala pra gente, né? Isaías diz assim, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Então, Deus é um Deus que quer se explicar, que quer se revelar, e a gente tem essa oportunidade de encostarmos nele, de conhecê-lo, para assim, através do conhecimento de Deus, nós possamos fazer boas opções. Eis o homem. Pilatos apresentou Jesus à multidão dizendo, eis o homem. Isso está lá em João, capítulo 19, verso 5. Jesus então foi coroado de espinhos e vestido com um manto púrpura. Sofreu humilhação pública. Terrível. Mesmo assim, ele não revidou, aceitou o sofrimento com dignidade. E mais uma vez isso mexe na nossa vida, isso mexe na nossa história, porque nós temos a tendência natural de revidar, né? Isso aconteceu comigo, inclusive, durante essa semana. Quando as pessoas nos colocam em posições difíceis, a gente tem essa tendência automática de revidar. Como seres humanos, é assim que reagimos. Mas Jesus vem nos mostrar que temos outras opções. Talvez, na nossa métrica humana, a gente possa entender que não são as melhores opções. Mas Jesus é aquele que fala e dê a outra face. Jesus é aquele que fale, ande mais uma milha. Jesus é aquele que fale tomar a sua túnica, ter também a outra, ter a sua espada, enfim. É difícil para nós. Mas Jesus está dizendo aqui que ele é aquele que ajuda dessa forma, e nós que somos seguidores dele, nós que somos cristãos, né? Cristãos, que quer dizer pequenos cristos, nós devemos seguir o seu exemplo. Mas como nós reagimos quando nós somos injustiçados? Cristo nos ensina que a verdadeira força está em confiar em Deus, mesmo nas situações mais humilhantes. E aí há um chamado aqui, né? Que possamos agir, né? Pelo seu exemplo, mostrando amor e perdão, onde o mundo espera ódio e vingança. Precisamos ser transformados, na verdade, para poder agirmos nestas instâncias. Nós precisamos ser modificados e despidos das nossas próprias concepções. Percebe como uma sequência de coisas o que a gente está vendo? O ápice da vida de Jesus é exatamente aquilo que o mundo poderia ver como a sua grande derrota, né? Pilatos faz esse interfaceamento com Jesus, perguntando o que é a verdade, estando ele diante da verdade, né? E aí a gente está vendo agora que Jesus, que poderia revidar, Jesus que poderia, com um simples estalar, ou talvez somente com um piscar de olhos, ter acabado com toda aquela situação, ele resolve abrir mão do seu ego, abrir mão de si mesmo, para que o plano fosse completado e assim ele pudesse salvar a mim e a você, e inclusive a muitas daquelas pessoas que estavam
vislumbrando aquela cena localmente naquele momento. Está consumado. Na sequência, a nossa lição vai dizer: na cruz Jesus declarou, está consumado. João, capítulo 19, verso 30. Suas palavras não foram de derrota, mas de vitória. Ele havia cumprido a sua missão. E quanto a nós? E nós, o que nós estamos fazendo nesse momento? Percebe os paralelos, como a gente pode se colocar dentro da história de Jesus, daquilo que aconteceu com Cristo, dentro da nossa realidade hoje, claro, dentro das nossas dimensões, claro, guardadas as devidas proporções, mas Jesus não fez estes atos de forma aleatória. Jesus fez de forma intencional, para nos salvarmos dentro do contexto do plano da salvação, para nos transformarmos também dentro da ação de Deus em nós, para que nós possamos ser estes seres parecidos com Ele, não é? A cruz nos lembra que temos uma tarefa: viver para glorificar a Deus e compartilhar o Evangelho, né? Quando Jesus diz está consumado, o plano da salvação está fechado. E o meu e o seu papel agora é dizer que o plano da salvação está fechado e que as pessoas precisam assinar o contrato de adesão, né? Lembra você sabe o que é um contrato de adesão? O contrato de adesão é muito comum de você pensar nesta imagem a partir dos contratos bancários, né? É aquele contrato cheio de letrinhas pequenas, que se você ler não vai mudar nada, porque ou você assina do jeito que o banco imprimiu, ou você não vai assinar porque o banco não vai mudar nenhuma linha para assinar com você, a não ser em situações muito específicas, mas em geral é assim que funciona. E aqui Deus nos está nos dando a oportunidade de termos um contrato de adesão que são letras garrafais, letras escritas com o sangue de Jesus, que não tem pegadinha e que a única intenção é prover o melhor para mim e para você. E continua aqui: reflita sobre o que está inacabado em sua caminhada espiritual e entregue a Jesus as suas batalhas, as suas bagagens. O que está faltando para você andar com Ele definitivamente? O que falta? O que falta para você dar o último passo na direção dele? Talvez você fale assim: mas Marcelo, eu já ando com Jesus há muito tempo. Ok, a maioria de nós não, mas uma boa parte de nós realmente já anda com Jesus há muito tempo. Mas será que nós estamos realmente entregues a Jesus? E aqui é esta a pergunta. Será que nós realmente demos o último passo? Porque cada um de nós está num momento desta escada que leva até a eternidade. Cada um de nós está num momento dessa escada. Alguns de nós começando a conhecer o Evangelho. Alguns de nós perto do batismo, alguns de nós recém-batizados, alguns de nós já há alguns anos andando com Cristo, alguns de nós já há muitos anos andando com Cristo, mas todos nós temos algo em comum, todos nós temos uma caminhada com Ele e temos coisas novas a fazer, e temos esta oportunidade de, não importa onde estamos, de convidar outras pessoas para também vir andar com a gente, conhecer o bom caminho e andarmos em direção à eternidade. Está consumado. O túmulo agora está vazio. O túmulo vazio é a maior evidência que a morte não tem a última palavra. Quando Maria Madalena e os discípulos encontraram o túmulo vazio, ainda não entendiam completamente o que havia acontecido. Mas o lenço dobrado foi o sinal para João crer. Como você responde aos sinais de Deus na sua vida? Jesus fez sinais que fez com que aquele povo daquela época pudesse reconhecê-lo. A gente já estudou isso em semanas anteriores, né? E Jesus faz sinais hoje para que eu e você possamos reconhecê-lo também, através de outras pessoas, através da sua palavra, através, às vezes, de algumas pessoas têm esse privilégio de efetivamente ele impressionar na nossa mente e dizer é por aqui ou é por ali, né? Deus age assim, ele se revela na natureza, nós olhamos para a perfeição da natureza e vemos Deus, a mão de Deus na natureza. A gente olha para aquilo e fala, não é possível que isso se criou sozinho. Tem que haver um Criador, não é possível que isso apareceu espontaneamente, é muito perfeito, né? Você pega
Vamos pegar uma coisa boba aqui, teria milhões de exemplos, né? Mas você pega as cores, às vezes, de uma flor, de uma pequenina flor, ou às vezes as cores de um animalzinho, né? Das penas de uma ave, e você fala, por que tanto detalhe? Por que tanta beleza? Porque é um Criador amoroso, um Criador que se importa conosco, um Criador que quer se revelar e quer ter contato conosco, e Ele nos dá sinais. Um dos sinais que Ele deu é que o túmulo estava vazio. Ele venceu a morte, como Ele disse que faria. E vencendo a morte, Ele nos garantiu que nós também podemos vencer a morte. É bem verdade que nós vivemos na expectativa de não passar pela morte, né? Nós vivemos na expectativa de ver Jesus voltar ainda em vida. Nós não queremos morrer. Nós queremos viver eternamente com Jesus. E eu, pessoalmente, não tenho a mínima intenção de passar pela morte. Se tiver que passar, paciência. Mas não tenho a mínima intenção. Eu quero ver Jesus voltar nos meus dias. E você? E você? Quais sinais te chamam a atenção de que Jesus está voltando? Quais sinais te chamam a atenção para você dar mais um passo com Jesus? Qual é o passo que falta qual é o passo que falta você dar para estar junto com Cristo, para que você esteja andando com Ele, para que Ele faça a diferença na sua vida, para que Ele se revele na sua existência. E veja, isso às vezes não tem nada de sobrenatural. As pessoas têm esse desejo e essa necessidade pelo sobrenatural, mas o sobrenatural, o maior sobrenatural que pode acontecer na minha e na nossa vida é o clique, entendi. Jesus morreu por mim e a eternidade está aberta por mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que passam pela minha vida. Este é o maior milagre. E este maior milagre eu espero que ele já tenha acontecido na sua vida, de forma que tudo que vem depois é bônus, porque o maior milagre já aconteceu. O clique. Entendi. Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu, crendo nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Se eu entendi isso, esse é o maior milagre que poderia ter acontecido na minha vida e na sua vida. O que vier depois é bônus, enquanto estivermos nessa terra, porque a eternidade é o maior presente que Deus vai nos dar, e nós nem imaginamos o que haverá na eternidade, nem imaginamos. O apóstolo Paulo diz que o que nos aguarda é algo que não passou pela mente, não passou pelas percepções humanas, né? Não subiu ao coração de nenhum ser humano. Paulo diz que nós estamos vislumbrando um mundo, nós sonhamos com um mundo que nós nem imaginamos como é. A gente deve ficar imaginando um monte de coisa boa, né? Todos nós temos o direito de fazer projeções sobre como será o reino de Deus. Mas a verdade é de que nada do que passar na nossa cabeça refletirá aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos amados. Finalmente, mesmo quando não entendemos plenamente, podemos confiar que Cristo venceu e está ao nosso lado, guiando os nossos passos. Eu gosto de pensar no princípio da razoabilidade. Se a gente olha para o cenário e vê que várias coisas que Cristo falou que ia acontecer já aconteceram, a gente não tem muita dificuldade em perceber que aquilo que ainda não aconteceu, acontecerá. Princípio da razoabilidade. É razoável você pensar que se coisas já aconteceram, já se cumpriram, se as promessas que Deus fez já se cumpriram, se as profecias que Deus entregou já se cumpriram, o que falta das promessas, o que falta das profecias também se cumprirá. Também Jesus cumprirá. Não há muita dificuldade em se entender algo tão simples, embora na nossa mente humana a gente muitas vezes, e talvez muitas vezes mesmo, a gente não consiga entender o quadro todo, mas Deus nos entregou o suficiente para confiarmos nele e para assim possamos, né, ou nos movamos num salto de fé naquilo que a gente não compreende. Falar, o Senhor já me entregou tantas coisas, eu já entendi tantas coisas que o Senhor mostrou de forma efetiva, de forma fática, de forma real, por que eu vou duvidar do restante? E
Portanto, por que eu não me entrego definitivamente nas tuas mãos? Não haveria sentido nenhum nisso, mas Deus nos ajuda, nos dando argumentos sólidos, nos dando locais sólidos para colocarmos os nossos pés, para depois darmos um salto de fé na direção dele. Finalmente, a lição ainda vai explorar Jesus e Maria. Maria Madalena reconheceu Jesus apenas quando ele a chamou pelo nome. Isso está em João 20, no verso 16. Essa experiência mostra que o relacionamento com Cristo é pessoal. Ninguém pode transferir. Isso é fantástico e é maravilhoso. Ninguém pode transferir para ninguém o seu relacionamento com Deus. Porque o relacionamento é pessoal. Pessoal. Só Deus pode ler a minha mente, o meu coração. Só Deus pode ler a sua mente e o seu coração. E isso é um privilégio. Ninguém mais pode entender isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa está fazendo tal coisa, ela vai se perder. Eu não quero me arriscar a falar sobre isso. Porque salvação está no campo exclusivo da vontade de Deus. Não está na minha vontade. Aí você pode dizer, mas pelos frutos vos conhecerei. Vos conhecereis. É verdade, é um princípio bíblico. Mas nós temos que nos recolher mais uma vez ao nosso lugarzinho para entender que às vezes o quadro maior a gente não consegue enxergar. A gente vê uma janelinha, a gente vê um pequeno portal onde a gente tem uma visão muito limitada das coisas. Deus está no controle do quadro total. Deus vê o quadro total. Deus vê em 3D, 4D, 5D e a gente não consegue enxergar todas as coisas. E, portanto, a gente precisa ter essa compreensão de que Deus está trabalhando o tempo todo em prol da nossa salvação e em prol da salvação das pessoas que estão à nossa volta. E isto é algo absolutamente pessoal. Você precisa, e eu preciso, todos nós precisamos ter uma vida devocional, uma vida de intimidade, uma vida de convívio extremamente pessoal com Deus. É claro que isso vai afetar as pessoas que estão à nossa volta. No momento em que nós somos transformados, as pessoas que estão à nossa volta olham para nós e dizem assim, quem é esse Deus que você está seguindo? Porque eu quero segui-lo também. A minha família vai fazer este mesmo movimento, os meus amigos vão fazer esse mesmo movimento, ou pelo menos eles terão curiosidade de entender por que este Deus brilha na minha vida, né? E talvez ele fale assim, eu também quero esse Deus na minha vida, né? Então a gente precisa ter essa intimidade, a gente precisa ter esse momento a sós com Jesus, para que ele possa falar a nossa mente, o nosso coração, que ele possa através do poder do seu Espírito nos transformar. E é neste movimento, é neste viver, é neste exemplo prático e é nesta realidade de convivência que as coisas acontecem. A pergunta talvez seja muito incisiva, mas ela é necessária. Você tem ouvido a voz de Jesus em meio às suas lutas e às suas dores? O mundo hoje é extremamente barulhento. A gente é tomado de avalanche, né? A gente entra numa bola e vai rolando de uma situação para outra, né? E nesta confusão, nesta multiplicidade de situações, às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Jesus e talvez a gente precisasse se recolher de vez em quando, parar e falar, Senhor, fala comigo. Tá tanto barulho, Senhor. Tem tanta coisa acontecendo, mas fala comigo. Um relacionamento pessoal. Assim como Maria foi enviada a compartilhar a boa nova da ressurreição, somos chamados a anunciar a vitória de Cristo ao mundo. Portanto, nós podemos levar esperança aonde há desespero. Nós podemos levar esperança aonde há desesperança. Nós podemos levar esperança aonde a esperança já acabou. Nós podemos levar esperança aonde talvez as pessoas nem tenham mais o sentido ou compreendam o que significa a palavra esperança. Mas nós precisamos ouvir e nós precisamos ter intimidade com Deus. Esse é o exemplo de Maria nesta última semana da vida de Jesus. Ela ouviu, ela conhecia Jesus, ela tinha intimidade com ele e por isso ela o reconheceu. Nossa reflexão final. Ao longo dessa semana nós vimos que a cruz e a ressurreição não são apenas eventos históricos, mas verdades transformadoras. A cruz
E o que ocorreu naquela última semana não são eventos apenas históricos. Nós não temos apenas curiosidade intelectual sobre o que aconteceu naqueles dias, o que aconteceu naquela semana e especialmente naquela sexta-feira. A cruz, ela extrapola, ela salta para fora da história e ela nos impulsiona no sentido de entender todas essas realidades que a gente viu durante a semana, de precisar ter intimidade com Jesus, de ouvir a sua voz, de entender o que é a verdade, de estar disposto a servir, de estar disposto a dar a outra face, a se humilhar. Todas essas coisas que Jesus fez e que os seus seguidores deveriam fazer também, mas para fazer precisam estar debaixo do poder dele, porque humanamente falando nós não somos capazes de fazer essas coisas, mas em Jesus nós podemos, em Jesus nós podemos. A frase "está consumado" nos assegura que a obra da redenção está completa. Tetelestai, eu não entendo, né, do grego, mas está consumado é tetelestai, está consumado. A obra está feita. O que havia de necessário fazer para a salvação está cumprido. Eu não preciso acrescentar nada. Você não precisa acrescentar nada. Às vezes a gente tem essa impressão, né, de que a gente precisa fazer alguma coisa. Ou então que a gente não é digno, e nós não somos mesmos, porque a gente não consegue nem se enxergar dentro do ideal divino. Mas é por isso que Deus fez o que Ele fez. Porque nós não somos capazes. Ele fez o que Ele fez porque nós não conseguimos chegar lá. Ele fez o que Ele fez porque nós somos seres imperfeitos. Ele fez o que Ele fez porque nós insistimos nos maus caminhos. E Ele fez o que Ele fez para que a gente possa entender isso. E ao entendermos isso, e ao cair a ficha, ao cairmos em si, e entendermos que nós não somos capazes, olharmos para Ele. E ao olharmos para Ele, entender de que é Ele que fez. Ele consumou. E no momento que Ele consumou, Ele escancarou a porta do céu para nós, desde que a gente faça um pequeno movimento. Talvez essa é a única coisa que depende de mim e de você. O Salmo diz: eu ergo os meus olhos para os altos montes, da onde vem o meu socorro. Talvez a única coisa que eu e você podemos fazer é levantar os olhos em direção aos altos montes e, vendo Jesus, receber a salvação. E vendo Jesus, receber a salvação. A ressurreição nos dá essa certeza de podermos viver com esperança, mesmo em tempos de dificuldade. Quais são as suas dificuldades? Todos nós temos, muitas. Todos nós temos desafios. E se não temos, eles virão. Porque é a realidade dessa vida. Eles virão. Se não temos, em algum momento, eles haverão de aparecer. Então, o que a gente faz no meio do mar revolto? A gente espera Jesus vir andando sobre as águas e estender a mão na nossa direção e falar: acalma, mar. E a gente pode ter essa perspectiva de que, se Ele quiser, se for necessário para mim e para a sua salvação, Ele fará isso. Jesus trabalha sempre na direção da nossa salvação. Talvez Ele não responda aos nossos interesses pessoais. Porque talvez os nossos interesses pessoais nos levem para longe dele. Talvez os nossos interesses pessoais nos levem para longe da salvação. E Ele sabe disso, eu e você não. Mas tudo aquilo que for necessário para a minha e para a sua salvação, e para a salvação de outras pessoas que estão à nossa volta, Jesus certamente fará. Como seguidores de Jesus, somos chamados a viver com propósito, refletindo sua glória em tudo o que fazemos. Que a vitória de Cristo seja também a nossa vitória na nossa vida diária. Que a vitória de Cristo seja a nossa vitória na vida diária. A hora da glória, a cruz e a ressurreição. A cruz e a ressurreição são a glória de Cristo, mas são dadas para nós.
e ela pode abrir a porta da eternidade. Esta glória, este cenário, através da ressurreição, abre a porta da eternidade para mim e para você. Cristo fez isso por mim e por você. Não me pergunte, eu nem entendo como que Deus pode fazer na direção de seres tão imperfeitos e tão cheios de problemas como nós, como que Ele pode fazer o que Ele faz? Só por muito amor. Nós abandonamos as pessoas, nós abandonamos tudo aquilo que nos traz algum nível de dificuldade. Nós perdemos a paciência com as coisas que nos trazem dificuldade, nós reagimos mal. Nós colocamos as nossas percepções na frente, nós queremos criar as nossas próprias verdades. Nós lutamos contra tudo isso que a gente viu durante a semana. E às vezes nos encontramos lutando com o próprio Deus. Mas Ele continua estendendo a mão e dizendo, está consumado. E eu fiz por você. Por você. O que falta para a gente andar na direção dEle e dizer, eu aceito. Eu quero andar contigo até o fim dos meus dias. E eu quero falar de ti para o maior número de pessoas possíveis, enquanto eu puder, enquanto eu tiver boca, enquanto eu puder andar, enquanto eu puder correr. Tem aquele ditado que diz assim, né? Se eu não puder correr, eu vou andar. Se eu não puder andar, eu vou me arrastar. Mas nós vamos chegar lá. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família neste sábado diferente. Outro cenário, sozinho, sem os nossos convidados especiais, mas com o mesmo desejo de que a palavra de Deus penetre a nossa mente. A nossa mente e o nosso coração. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fez tudo que é necessário para a nossa salvação. Nós precisaremos da eternidade para entender tudo que o Senhor fez, porque nós somos tão pequenos que nós nem temos dimensão do quanto foi necessário que a divindade fizesse para que pudesse abrir as portas da eternidade para nós. Mas mesmo não entendendo, nós agradecemos e nós entregamos o nosso coração, Senhor, nas Tuas mãos, a nossa vida nas Tuas mãos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco. Que o Senhor venha guardar a nossa vida, a nossa existência, nos preparar para a eternidade. E que o Senhor venha também, Senhor, guardar a nossa família. Que o Senhor venha cuidar dos nossos filhos. Que o Senhor venha cuidar dos nossos amigos, Senhor. Porque o céu não será o mesmo sem eles. Aliás, o céu será o mesmo sem eles. Mas nós queremos que eles estejam lá. Porque o céu será maravilhoso. E nós queremos estar lá e queremos estar com o maior número de pessoas queridas possíveis, conhecidas possíveis e as desconhecidas possíveis também. Senhor, nos prepara para o Teu dia e, Senhor, continua nos dando ânimo de Te conhecer através da Tua palavra, de termos intimidade contigo e de realizarmos o Teu sonho para cada um de nós. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos. No nome santo, sagrado, poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Tenha um feliz sábado. Nos vemos na próxima semana.